Daremos início aos trabalhos da tarde. Teremos o painel número 3, que traz o tema: a importância da advocacia na extrajudicialização. Convidamos para compor o dispositivo Dr. Tiago de Lima Almeida, advogado, mestre de Direito Constitucional pela PUC São Paulo, presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB do Conselho Federal, gestão 2022-2024. O doutor Maurício Zocum, advogado, doutor em Direito Administrativo e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Doutor Rafael Favetti, advogado, doutor em Direito pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, foi secretário executivo e consultor jurídico MJS São Paulo, foi presidente do CONARE e presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Convidamos o Dr. Rodrigo Reis Cirino, doutorando e mestre em Direito, membro do Brasil da União Internacional do Notariado e diretor do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, tabelião de notas no Espírito Santo. Dr. Mário Camargo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tabelião de protesto em São Paulo. Doutora Flávia Pereira Rio, doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora associada de Direito Processual da UERJ e da UNESA, pesquisadora colaboradora da Universidade Portucalense, Portugal, registradora civil, Rio de Janeiro. Para também compor este painel, convidamos Dr. Rafael Abes Musa, doutor e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, mestre em Economia pelo Mackenzie e pela Business School Madrid, registrador civil aqui no Distrito Federal. E para coordenar os trabalhos deste painel, convidamos a doutora Liz Rezende de Andrade, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça, mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Universidade Federal da Bahia, além de pós-graduada em Direito Penal, Processual Penal, Direito Público e Direito Processual Civil. Meus cumprimentos especiais aqui ao nosso presidente da Noreg Brasil, responsável, juntamente com a doutora Fernanda, diretora da INO, pela organização desse importantíssimo evento, né? Doutor Rogério Bacelar, muito obrigada pelo convite, doutora Fernanda igualmente, sempre organizando eventos extremamente relevantes para a extrajudicialidade. Cumprimento também todos os registradores e tabeliães de notas aqui presentes, advogados e advogadas, assim como meus colegas juízes, corregedores, desembargadores que se façam presentes. É uma honra para mim poder coordenar e fazer mediação desse painel de um tema tão relevante, a importância da advocacia na extrajudicialização. Por quê? Nós sabemos que hoje, recentemente, o ministro Barroso fez publicar o relatório do Justiça em Números do CNJ. Em 2024 foi publicado, alusivo ao ano de 2023, sempre se dá dessa forma. E nós chegamos à assustadora marca de 84 milhões de processos no ano de 2023. 84 milhões de processos. Para 18 mil juízes no Brasil, tá? Que tem também 235 mil servidores. Não obstante todas as campanhas que o Conselho Nacional de Justiça vem empreendendo, assim como o legislador federal, para reduzir esse número de processos, o que se observou em 2023 foi um crescimento de 9,5% no número de processos em relação a 2022. Então, vejam como a situação é grave e delicada. Os juízes brasileiros, apesar de todas as queixas justas, né, de demora na prestação jurisdicional, eles têm a maior sobrecarga de trabalho em relação e comparativamente a todos os juízes do mundo. Cada juiz brasileiro, no ano passado, em média, deu baixa 2.000 processos. Em média, porque vai ter uma variação de juízes, de estados, mas a média do relatório do CNJ evidencia isso. Então, por que eu estou fazendo essa breve contextualização da situação do Poder Judiciário? Porque os recursos são limitados. Os recursos humanos e os recursos estruturais.
nós temos uma quantidade absurda de processos para um número limitado de magistrados e de estrutura do Poder Judiciário para dar conta desse trabalho. Por conta disso, a gente chega à conclusão lógica da importância dos cartórios extrajudiciais para desafogar o Poder Judiciário. E, nessa perspectiva, muitas metas e políticas públicas vêm sendo empreendidas pelo CNJ, objetivando atingir essa finalidade. O legislador federal também muito contribuiu, e aqui os nossos ilustres painelistas, já tive a oportunidade de conversar um pouquinho com alguns deles, vão minuciar para os senhores e senhoras esses conteúdos. Mas disso decorre, quando a gente fala desse nível de judicialização, de 85 milhões de processos no ano passado, não é o dado de hoje, já tem mais, né? Já se fala em 90 milhões de processos. Um crescimento em vez de haver uma redução. Vejam, cresceu 9,5%. Os juízes aumentaram sua produtividade em 2023 em 6,9%. Mesmo assim, não tem como dar conta desse trabalho. Então, os cartórios extrajudiciais, nesse cenário, nesse contexto, mostram-se fundamentais para colaborar com a solução de conflitos. E daí, por consequência, surge a importância do advogado. Como todos sabem, o advogado é essencial à administração da justiça. É o tema aqui do nosso painel, né? O artigo 133 da Constituição Federal deixa isso inequívoco. E o legislador prestigia o advogado, prevendo o 5º constitucional. Os advogados eles integram os tribunais. Os advogados têm assento no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, nas bancas de concurso. E, para além disso, hoje, como tema do nosso painel, os advogados têm uma importância fundamental na sua atuação nas serventias extrajudiciais. Seja agora na alienação fiduciária, uso capião extrajudicial e outros procedimentos como mediação, arbitragem, sobre os quais aqui os nossos qualificados painelistas vão expor um pouquinho para os senhores e senhoras. E para dar início, portanto, a esse discurso, que é o que verdadeiramente te interessa, eu vou passar a palavra aqui, seguindo uma orientação aqui de doutora Fernanda, né, com relação a uma ordem de trabalhos. Eu passo a palavra para o doutor Tiago Almeida, que já teve o seu currículo anunciado, mas só para deixar claro, presidente da Comissão de Notários e Registradores da OAB Conselho Federal. Então, doutor Tiago, o senhor tem 10 minutos, eu peço desculpas, mas eu tenho que informar isso como coordenadora da mesa, 10 minutos para a sua fala. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa do nosso querido presidente, Rogério Portugal, a quem estendo os cumprimentos, a doutora Fernanda Castro, parabenizando por esse importante fórum. Cumprimento os meus colegas de painel, na pessoa da doutora Alice, e peço, doutora Alice, por gentileza, que transmita um meu fraterno abraço ao ministro Salomão, parabenizando por todo o trabalho que ele desempenhou e vem desempenhando à frente da Corregedoria. A OAB, e através da minha comissão, reconhece os grandes feitos e com toda certeza, esse legado que ele deixará para a próxima Corregedoria será um avanço importantíssimo quando, especialmente, nós estamos tratando da advocacia extrajudicial. Então, a OAB tem muito a agradecer e reconhecer os grandes feitos entregues pela equipe do ministro Salomão, e não poderia deixar de registrar. Bom, a advocacia extrajudicial, eu sou presidente da comissão, e, enquanto presidente, eu recebo diariamente, eu digo que grandes provocações, no sentido de que, olha, presidente, olha, comissão, qual é a visão da OAB hoje sobre a advocacia extrajudicial? A advocacia extrajudicial avançou? A advocacia extrajudicial ela está num momento de estagnação? Ela sofre dificuldades? Então, assim, essas provocações, elas frequentemente chegam à comissão no sentido de sempre trazer aí aos colegas, aos advogados que trazem essas provocações, algum tipo de orientação no seguinte sentido. Até estava comentando com o Mário agora. Mário, olha que engraçado, no meu primeiro ano
de comissão, eu tinha muitas representações que os advogados traziam em relação a determinados serviços que eram ofertados, né, pelas serventias, etc. E essas reclamações, essas representações, em algum momento, elas foram estagnadas. Elas se encerraram. E eu fiquei muito feliz, falei, poxa, que bom, né? Que bom que eu consegui prestar aí os esclarecimentos devidos e, de alguma forma, trouxe, né, luz aí a determinados profissionais, a determinados colegas. Contudo, essas provocações, a comissão, elas retomaram. E retomaram, isso me traz uma preocupação muito grande. Eu percebo que essas provocações à comissão, elas não estão ligadas exclusivamente a uma falha do serviço, não é uma falha que está acontecendo. Eu percebo que, de alguma forma, os advogados e, por óbvio, os clientes, enfim, eles estão com uma dificuldade de acessar determinados serviços. Por parte que as serventias extrajudiciais elas colocam à disposição. E como acontece, e por que acontece essa dificuldade? Eu acho que esse é o grande desafio. Nós precisamos entender o que está acontecendo em relação a essa relação advogados e serventias extrajudiciais, ou mesmo advogados, clientes, para que a gente consiga, de alguma forma, não só uniformizar o entendimento, mas, literalmente, pacificar esses questionamentos, essas dúvidas. Esse, me parece que é o grande desafio hoje da minha comissão. Eu sempre compartilho as minhas experiências, especialmente com o presidente Beto Simonetti, e trago a ele algumas preocupações no seguinte sentido: olha, presidente, será que não é o caso de chamarmos a Enora, a Noreg, eventualmente até o Poder Judiciário, para, de alguma forma, tentarmos mobilizar a opinião, ou não só mobilizar, mas conscientizar sobre a advocacia judicial, como ela funciona, quais são os instrumentos que hoje os advogados possuem para ofertar aos seus clientes. E nós temos sempre uma severa dificuldade, especialmente em relação, olha, Tiago, podemos sim, mas assim, qual é a principal dúvida, especialmente dos advogados e dos clientes? É o preço. Então, assim, existe um preço em São Paulo, existe um preço no Rio, existe um preço em Minas. Isso acaba por trazer aí uma dificuldade do advogado, porque o advogado ele não atua necessariamente somente no estado em que o escritório dele está localizado. Não, o advogado ele pode ter uma atuação nacional. E aí nós temos realmente, enquanto advogados, essa dificuldade, né, de justificar, inclusive, para o cliente. Olha, em São Paulo, o ato ele custa X, mas num determinado outro estado ele vai custar X mais 3. E aí o cliente ele tem realmente essa resistência. Resistência, eu acho que é a palavra. E a nós, diante dos números apresentados pela doutora Liz, e eu já tinha anotado esses números, e a doutora Liz trouxe a confirmação, 84 milhões de processos para 18 mil juízes, né? E nós estamos tratando de um dado preocupante. Em 2023, nós tivemos um aumento de processos. Isso nos traz uma preocupação muito grande. Eu não gosto de falar em crise do judiciário. Eu acho que o judiciário não está em crise. A grande questão conforme, parafraseando, inclusive, palavras do ministro Barroso, o judiciário ele tem uma prestação jurisdicional, mas essa prestação ela é finita, ela não é infinita. E o grande número, né, de processos distribuídos diariamente ao Poder Judiciário,
eles acarretam, sem dúvida nenhuma, numa perspectiva que pode levar ao judiciário a ter aí uma perda de qualidade, uma morosidade excessiva, que implica seguramente em diversas injustiças. Eu tenho certeza que o Poder Judiciário ele não faz isso em função de uma determinada postura. Não, na verdade, assim, nós estamos tratando de um volume enorme que excede realmente a capacidade do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, pelo que, e repetindo o que já trouxe, o Poder Judiciário ele vem trazendo ferramentas riquíssimas, utilizando inteligência, utilizando da tecnologia para potencializar e melhorar a sua prestação. Mas a gente precisa mais do que isso, e aí a gente, eu digo, os advogados, os próprios usuários, enfim, tabeliães, registradores, a gente precisa fazer mais. A gente precisa conscientizar os nossos pares, a gente precisa conscientizar, especialmente os advogados, os nossos clientes, no sentido de buscar meios alternativos ao judiciário quando possível. Eu acho que essa é a solução. E aí a advocacia extrajudicial, ela, conforme a minha inicial provocação, a advocacia extrajudicial ela tem um espaço, um campo muito fértil de crescimento. Eu sempre concilio esse campo fértil de crescimento a seguinte proposição: a advocacia extrajudicial ela se tornará mais forte a partir do momento que nós tratarmos a política de desjudicialização não como opção, mas sim como solução. E essa solução que nós sempre trazemos, ela deve vir não só do legislador que coloca aí à disposição dos tabeliães, dos registradores, instrumentos para ofertar aí aos usuários, mas também em relação aí a nós, advogados, aos preconceitos que nós temos que quebrar em relação aos nossos colegas. Não raras vezes eu escuto de colegas advogados: Tiago, eu sei que você é um grande entusiasta da advocacia extrajudicial, mas olha, a gente tem que analisar bem se realmente isso é bom para a advocacia. Será que isso, de alguma forma, não diminui a importância dos advogados? Não, de forma alguma. De forma alguma. Também escuto de alguns colegas magistrados, enfim: olha, Tiago, a partir do momento que a advocacia, a desjudicialização, né, ligada à advocacia extrajudicial, inicia um discurso de crise do judiciário, esse discurso ele acaba trazendo uma animosidade. Então, assim, o judiciário ele não está em crise, né? O que acontece no judiciário, já ouvi até de um grande colega desembargador, o que acontece no judiciário é que o processo ele tem uma longa duração em função do número excessivo de recursos, né? Eu discordo, particularmente eu discordo. Nós não devemos tratar o problema sob essa perspectiva, na minha visão. Não há um número excessivo de recursos. Na verdade, assim, a gente tem que reservar ao judiciário as matérias que realmente necessitem do judiciário. Então, eu sempre, nos meus debates, em relação aos meus colegas advogados, eu sempre falo: olha, nós temos que fazer, de alguma forma, com que a nossa voz, a voz da advocacia, chegue ao legislativo, ao judiciário, no seguinte sentido: a advocacia, ela quer somar a esse processo de desjudicialização. Então, obviamente, nosso primeiro pleito é a presença do advogado, né, nesses atos. Ela é obrigatória, mas mais do que isso, a advocacia ela quer que o Poder Judiciário também a palavra não é fazer, não faça a sua parte, não é isso, mas ela quer que o Poder Judiciário nos dê oportunidade de, eventualmente, migrar alguns atos que hoje nós podemos, exclusivamente por lei, fazer no processo, mas também fora do processo. Como forma complementar, o ministro Barroso também trata muito da questão, né, da produção de provas fora do processo. Eu acho que isso é uma solução muito interessante para o processo. Mas o fato é que a advocacia extrajudicial
ela está num momento maravilhoso, com grandes ferramentas. Nós tivemos aqui o marco legal de garantias atendendo a um pleito antigo do mercado e algo que realmente trazia uma preocupação muito grande, os reflexos que a inadimplência implica em relação aos juros. Então, assim, são vários instrumentos que o Poder Legislativo vem agregando aí à advocacia extrajudicial e a nós cabe aplaudir as iniciativas do Legislativo, do Judiciário, sem dúvida nenhuma, através da Corregedoria, e dos senhores tabeliães, registradores, que cada vez mais vêm, de alguma forma, estreitando o relacionamento, a parceria com os advogados, e realmente isso é muito importante para nós. Agradeço a oportunidade e trago aí um caloroso abraço, presidente Rogério, do presidente Beto Simonetti, pedindo desculpas pela ausência, mas registrando que está acompanhando esse fórum com muito entusiasmo e coloca sempre a OAB à disposição dos senhores. Muito obrigado. Parabéns, doutor Tiago. Muito obrigada por sua explanação. A explanação de doutor Tiago, doutor Bacelar e doutora Fernanda, deixa clara aí a importância de uma aproximação maior dos advogados com os cartorários, né? Essas dúvidas, esses questionamentos, eu acho que um evento aí, não sei se teve no último ano, envolvendo e aproximando, acho que pode melhorar essa comunicação e eles poderem perceber a importância da atuação deles nesses diversos serviços, né, que hoje ainda podem ser muito mais explorados. Eu vou, dando sequência aqui aos nossos trabalhos, passar a palavra para o doutor Maurício Zucum, que é advogado, doutor e professor na PUC São Paulo, qual eu tive a honra de conhecer hoje. Agora funciona. Isso. Pode botar o relógio para funcionar. Olha, eu primeiro quero agradecer muitíssimo ao doutor Rogério e doutora Fernanda. Eu sei que fazer qualquer espécie de evento é muito difícil, muito difícil. Demanda um esforço pessoal, dedicação, conjunto de críticas, mas aqui também vão os elogios. Meus parabéns, doutor Rogério, doutora Fernanda, pela organização do 14º Fórum de Integração Jurídica pela ENOR, que já tem sido um sucesso, entanto, eu sei como é que é difícil fazer, portanto, meus parabéns. A começar por esse painel aqui, que fica mostrando o tempo, e depois vai uma luz vermelha dizendo que tempo esgotado, coisa e tal, isso é fantástico. Se eu tivesse, quando eu fui presidente do Instituto Brasileiro, se eu soubesse dessas tecnologias, eu tinha instalado assim, sabe, até que é uma coisa maravilhosa, o sujeito não se perde no tempo. Bom, depois da fala do doutor Tiago, eu quero aqui colocar um pouco de um misto de experiência, primeiro, da advocacia, da docência e dentro, tanto a advocacia e a docência no plano da atividade notarial de registro. Portanto, eu vou colocar o pé em algumas canoas. Primeiro porque eu, enquanto professor da Faculdade da PUC, eu sou mesmo professor de Direito Administrativo, eu tenho toda uma visão, digamos, acadêmica. Só que o doutor Alisa, a quem eu parabenizo, no nome de todos que eu tive, eu quero registrar que a fama precedeu a sua chegada, que eu já tinha ouvido coisas muito boas e confirmou-se aqui quando nós estivemos conversando. Por um lado, eu só acho que a atividade acadêmica e a docência só faz sentido se ela tiver alguma implicação de natureza prática. Então, assim, mesmo na faculdade, assim, se não tem uma aplicação prática, então não vale a pena. Esse é o ponto 1. E, por um outro lado, eu tenho uma atividade profissional que, a despeito de adorar a atividade notarial de registro, o meu campo de atuação ele é bastante deslocado desse campo, porque no campo do direito administrativo, o que eu lido? Lido com concessionárias, lido com permissionárias de serviço público, lido com as grandes indústrias que fornecem para esse setor, lido no campo da licitação, lido no campo da concentração, lido no campo dos processos administrativos, lido no campo da regulação, que muita coisa, de alguma maneira, se vincula à atividade notarial de registro, e eu sinto no campo, digamos, do setor produtivo propriamente dito, porque a atividade notarial de registro é uma atividade que traz segurança jurídica, mas no ponto produtivo eu sinto uma carência que a atividade notarial de registro pode desempenhar nesse campo, mas que eu até agora não vi desenvolvido. Portanto, eu vou aqui lançar provocações de quem está do outro lado da canoa, do lado da atividade econômica, empresarial, industrial, o que eu vejo que pode ser desenvolvido pela atividade notarial de registro que ainda não foi. E o farei por um sistema socrático,
que é o mesmo sistema que eu adoto na faculdade. Você chega ao conhecimento pelas perguntas e não pelas respostas. A pergunta é o que aconteceu com a litigiosidade depois da Constituição de 88? Primeira pergunta. Resposta: explodiu. Explodiu. Explodiu por qual razão? Explodiu por uma razão fundamental. As barreiras, as pessoas se sentiram titulares de direitos. Eu diria muito mais de direito. Gente, passou de 5 minutos para 3 aqui, pulou, viu? Pulou, viu? Não é verdade isso aqui. Tem que... Não, pulou. Agora estou com 3 minutos, não dá nem para começar agora. Bom, explodiu. Explodiu a tal ponto que as pessoas se sentiram muito mais titulares de direitos e de deveres. O doutor Alice acabou de mencionar, isso causou um entupimento do Poder Judiciário. Não é possível, porque as pessoas tentam a todo ponto buscar os seus direitos. Eu, há um tempo, estive na Procuradoria do Estado de São Paulo, na companhia do ministro Barroso, e na companhia do desembargador, que era oh, meu Deus, o DIP. Não foi o DIP, foi o ANAF, que era o antigo presidente do Tribunal de Justiça. Eu falei: ANAF, e aí, o que você acha? Como é que pode melhorar o Poder Judiciário? Ele falou: nós tentamos, em algum momento, desaguar e acolher toda essa demanda por meio do Juizado Especial de Pequenas Causas. Pergunta: deu certo? Não. Por que não deu certo? Porque, muito embora o Juizado Especial de Pequenas Causas fosse um instrumento para desafogar essa demanda, ele foi de novo sufocado. Em São Paulo, você vai marcar, você propõe nenhuma medida judicial, porque não precisa de advogado, propõe uma demanda, você só vai marcar uma audiência dali a 2 anos. Então, já que não foi a solução. Pergunta: qual que é o outro caminho? Alguém pode falar: conciliação. Pergunta: a conciliação é um caminho? A resposta: até agora não foi. E a conciliação nunca precisou de nenhuma norma que regulamentasse, porque deriva diretamente da Constituição da República, é auto-aplicável. Solução pacífica dos conflitos. Um padre pode fazer a conciliação. Não deu certo até agora, por quê? Porque ele não é concretizável. Por que teoricamente, agora olhando para o setor produtivo, por que teoricamente, toda hora que algum cliente me procura, eu digo: vamos tentar evitar ao máximo uma ação judicial. Porque a ação judicial, ela demora. Ela, muito embora seja executável ao cabo e ao fim, ela demora muito. Eu comentava aqui com o Otávio Margarida, que eu não sei se está aqui, que durante muito tempo, eu compartilhei o escritório com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mas eu só tive uma causa com ele. Uma causa. Não tem problema nenhum, porque já terminou. Era uma causa da Mendes Júnior. O professor Celso Antônio foi contratado, e falou: para dar parecer para advogar, não. Para advogar, eu tenho que advogar com o Maurício. Na visão dele, equivocada, que eu era algum advogado que devia trabalhar junto com ele. Favete, calcule você. O professor Celso Antônio já não estava no pleno gozo das faculdades mentais. Mas, no que interessa, a ação, nós estávamos em 2018, dizia respeito à construção de uma usina hidrelétrica pela Mendes Júnior, em 85, no Vale do Rio São Francisco. Estava em discussão. Moral de história: perdeu tempo. Fora do tempo, também é injustiça. Então, qual que é o problema do Poder Judiciário quando você demanda uma ação? Demora muito. Então, a pergunta: é executável, mas demora muito e está, digamos, solapado de demandas judiciais. Então, a pergunta é: o que vem sendo feito para fazer, de alguma maneira, com que os direitos perseguidos sejam obtidos mais rapidamente? A conciliação não dá certo, a mediação pode dar certo, mas até agora não deu certo. Inclusive, tenta-se a mediação no âmbito da administração pública, com a edição da Lei 13.140. Inclusive, agora, o Tribunal de Contas adotou uma nova medida para tentar a conciliação no âmbito das relicitações. Não é que é um instituto que seja colocado ao lado, mas é um instituto que demanda um pouco maior de aprimoramento, que ele tem que ser dado eficácia a essa conciliação. Conciliação sem coercitibilidade ao final é simplesmente uma grande pretensão, é um desejo de fazer alguma coisa. E eu acho que a gente chega ao ponto fundamental: a arbitragem. A arbitragem, ao meu juízo, desde que foi admitida pela Constituição da República e regulamentada, ela pode ser exercida por qualquer pessoa que goze de confiança das partes. Desde há muito tempo eu entendi que o notário registrador ele pode fazer, mas não fará na condição de notário registrador, fará na condição de quem goza de confiança das partes. Eu sei que algumas vozes falavam: não, notário registrador não pode, tem que ter autorização legal. Isso era reserva de mercado, e geralmente é feito por advogado. Falaram: eu estou aqui como árbitro, não quero ter concorrência de um notário e do registrador, portanto, eu vou tentar evitar que eles atuem nesse campo. Enfim, um sem sentido, mas que foi superado. A pergunta é: por que nós buscamos,
Nós, do setor produtivo, buscamos a arbitragem. Resposta, porque é mais rápido. Segunda pergunta, por que, além de mais rápido, nós buscamos a arbitragem? Porque é uma só instância e confere ao cabo e ao fim da arbitragem o título executivo. Por que nós não buscamos arbitragem? Porque é cara. É muito cara. Aonde que a arbitragem vem sendo utilizada? A próxima pergunta. Em grandes contratos. Por que em grandes contratos? Porque, ao cabo e ao fim, a extrajudicialização, feita nesses ambientes, são feitos por câmaras de arbitragem, a preços proibitivos. Não se gasta numa arbitragem, dadas essas câmaras, vou dizer aqui em números tranquilos, menos de 1,5 milhão. Calcule você ter um contrato cujos custos da arbitragem sejam de 1,5 milhão. Eu já fui indicado como árbitro, não quis ser árbitro por inúmeras razões, porque causa um tipo gigantesco de conflito. Aliás, advogados que tendem a ser chamados para a arbitragem, eles abandonam a advocacia e viram só árbitros, que acaba sendo até uma situação incompatível. Então, a pergunta é, o que nós, do setor produtivo, estou falando como advogado, desejaríamos? Uma arbitragem que tivesse a mesma rapidez em custos mais acessíveis. E precisa de gozar de confiança das partes. Nos grandes centros, você vai falar, vou chamar o professor A, B, C e D. Mas a pergunta é, quem goza da maior confiança da sociedade em geral? O doutor Rogério fez muitas pesquisas. Quem que goza da maior confiabilidade da população? Gente, acho que depois de bombeiro, é atividade notarial de registro. Vocês são as pessoas que são procuradas nos rincões desse país, em todo lugar, como conselheiro das partes. Antes do bombeiro. Bombeiro é quando a coisa pegou fogo. O notário é para evitar que pegue fogo. Então, vocês é que gozam desta especial deferência da população de uma geral. Quando tem uma briga, o que eles fazem? Ninguém sabe que vocês podem fazer arbitragem. O que eu acho que está faltando para vocês implementarem esse ponto? Acho que é algum esclarecimento. Primeira pergunta. Quando vocês podem realizar arbitragem? Resposta, sim. A que título vocês realizam arbitragem? Como notário registrador? Não. Não é como notário registrador. Por quê? Porque o árbitro goza de confiança da parte. E você, naquela condição, não está exercendo uma função pública. Você está exercendo uma atividade de natureza privada. Ponto 1. Inclusive, com todo respeito, nem cabe regulação nessa matéria. Senão, autorregulação, mas não regulação propriamente dita, regulação estatal, porque o Estado não pode regular uma atividade privada. Muito bem. O que eu acho que está faltando para vocês? Para vocês pegarem e não perderem o bonde da vez. Falta vocês se organizarem. Não será, eventualmente, aqui, o meu amigo Mário, que vai resolver esse árbitro e levar o tema adiante. Ele não vai conseguir, porque ele vai ter que ter o quê? Vai ter que colher depoimento, vai ter que, eventualmente, ter dilação probatória. Uma andorinha, que é o meu amigo Mário, não vai conseguir fazer arbitragem. O que vocês têm que fazer, na minha visão, para dar certo? Vocês precisam se organizar. E como vocês têm que se organizar? Vocês têm que fazer uma câmara de arbitragem. Passou o tempo e vocês vão perder o bonde da história se a atividade notarial de registro não se organizar para fazer uma câmara de arbitragem. E não adianta, ao meu juízo, fazer câmaras setoriais. Vou fazer de notas, de registro. Gente, porque ao cabo e ao fim, alguém vai te procurar porque confia em você, não porque você é da especialidade A, B e C. E quanto mais concentrado vocês tiverem uma câmara de arbitragem, maior confiabilidade você vai ter, e mais, em âmbito nacional. Porque isso vai facilitar. Uma câmara seguinte não pode usar a estrutura da nossa câmara de arbitragem para fazer qualquer espécie do quê? De oitiva, de produção de prova. Então, vocês precisam se organizar para fazer isso. E mais, nessa organização, vocês vão conseguir dar capilaridade, e aí sim, a custos mais acessíveis, dada a sua capilaridade, onde, e aqui eu termino, finalmente, não serão submetidos mais à arbitragem os grandes casos. Mas os casos que, apesar de ter um padrão ou uma relevância econômica talvez não tão grandiosa, vão ser procurados vocês por quê? Primeira coisa, as pessoas confiam em vocês. Segundo ponto, vai ser rápido. Terceiro ponto, vai ser executável. E quarto ponto, vai ser acessível. Vocês, notários registradores, têm condições de criar acessibilidade extrajudicial. Mas a pergunta é, vocês querem? Obrigado. Olha aí, doutor Rogério, o desafio está lançado.
Vamos ver, né? Refletir, excelentes reflexões aí, o doutor Maurício trouxe. Eu vou procurar andar rápido, porque o tempo aqui está bem reduzido. Inicialmente era 10, agora estão colocando 7 minutos. E vou pedir aí a colaboração dos painelistas para nós cumprirmos, porque ainda tem um painel depois. Eu passo a palavra agora para o doutor Rafael Favetti, doutor e advogado em Brasília. Doutor Rogério, doutora Fernanda, doutora Alice, eu vou dividir a minha fala em 3 grandes blocos e tentarei seguir aqui o tempo. O primeiro bloco é sobre o que já está na rua, que é o novo marco legal das garantias, que já foi falado. Vocês sabem melhor do que eu que houve um pedido, na época, na avaliação política e jurídica, à sanção e veto, houve um pedido do Ministério da Fazenda para que fosse sancionada a lei, em virtude do que poderia ser de bom para o país, mas houve um pedido de veto do Ministério da Justiça. E dentro da razão de veto do Ministério da Justiça, a questão essencial era a participação dos advogados nos cartórios. Essa foi, talvez, uma das razões essenciais aí do pedido de veto. O presidente acabou seguindo o veto do Ministério da Justiça, que depois acabou caindo e hoje a lei está valendo. Então, acho que essa é a primeira coisa que, para colocar aos colegas, de como que vai se dar essa participação na execução. Veja, a execução, pelo Marco Legal das Garantias, dá um poder aos cartórios como nunca foi visto. Né? Nós temos juízes aqui, e quando se faz a execução, eu imagino quando o juiz vai determinar uma execução, a angústia que dá para saber se aquilo não está arrancando um pedaço da vida de uma pessoa, e etc. E se vocês pegarem os microdados de Ubers no Brasil, eu acho que já passa de 50% em que o carro não é dele, o carro está em garantia, e, portanto, vocês estão aí com esse problema quase social na mão. E quando eu falo de papel dos advogados, já terminando o primeiro bloco, quando eu falo o papel do advogado no espaço do cartório, eu não falo só em normas internas dos cartórios para a participação dos advogados. Eu falo até em coisas simples, viu, Zocum? Eu lembro que quando nós da OAB brigávamos por espaço até físico nos tribunais, isso onde estacionar, vocês lembram disso? A entrada do diferenciada, esse tipo de coisa. Então, até isso eu acho que é um desafio, doutora Fernanda, para os colegas em relação a esse ponto específico do Marco Legal das Garantias, que talvez seja o futuro, um futuro em relação até aumento do PIB brasileiro. Isso não é brincadeira, o que eu estou falando é o seguinte, há um estudo de que o novo Marco Legal das Garantias, especialmente no quesito execução, pode ser um acréscimo, evidentemente, qualquer acréscimo ao PIB ele é significativo, né, de aumento do PIB em virtude dos negócios serem respeitados. Então, esse é o primeiro bloco, e aqui ele acaba. E o segundo e o terceiro bloco, eles são mais de questões de futuro mesmo, e do pensar que a gente tem em relação à participação dos cartórios. O primeiro, vocês vão achar que está muito longe dos cartórios, mas não é. É a principal preocupação de qualquer poder eleito no mundo inteiro hoje. Se você visitar qualquer país democrático no mundo hoje, a maior preocupação do poder executivo, do poder legislativo ou até do poder judiciário são as realidades paralelas criadas pelas mídias sociais. Você pode dar o nome a isso ao que você quiser. Fake news, mentira e etc., que pode, evidentemente, atrapalhar questões públicas, como eleições e etc., mas também pode atrapalhar questões privadas, como negócios. E mais, o nosso último exemplo mundial, sobre esse assunto, esse determinado assunto, que foi há 4 dias atrás, foi resolvido por uma questão de cartório. O exemplo é a lutadora iraniana, que no mundo inteiro correu que ela era trans, e não era trans. Veio o pai dela mostrando a certidão de nascimento, uma atividade de cartório, e dizendo assim, olha, ela não é trans, ela é mulher. Então, você veja, qual é a preparação que nós temos? Isso eu me pergunto muito, meu amigo Zocum, qual é a preparação que nós temos no cartório quando essa realidade chegar a nós? É óbvio que nas funções de poderes com democracia, o CNJ já tem estabelecimento sobre esse assunto, o Poder Judiciário já tem estabelecimento sobre esse assunto, corre no Congresso Nacional duas leis sobre esse assunto, mas nas atividades privadas, como uma pessoa, como um síndico, por exemplo, de um prédio, se protege através do cartório, se um outro condômino
cria uma fake news com fotos, com inteligência artificial, que ele está, por exemplo, desvirtuando dinheiro. Como o cartório pode ajudar nessa questão? São essas questões que eu trago para vocês, porque essa realidade vai bater a porta. Eu acho que essa realidade... E se os cartórios não tiverem antecipado essa questão, na linha de que falou o Zocum para outra situação, vai vir lei. Aí vem lei. Aí vem as corregedorias, vão trabalhar, o cartório tem que fazer isso, tem que trabalhar com inteligência artificial, quero saber qual a inteligência artificial que o cartório está utilizando. Entenderam? Então, quanto antes, doutor Rogério, a gente estabelecer parâmetros para isso, menos o poder eleito vai precisar, ele vai poder estabelecer de cima para baixo, como nós, dos cartórios, devemos fazer. E a terceira questão, aproveitando os dados trazidos pela doutora Alice, é sobre a explosão constante, evidentemente, da judicialização, estamos aqui tratando de extrajudicialização, e me parece que o microdado da judicialização, quando olhado de perto, é em virtude das relações não horizontais, isso é em relação do cidadão para com o Estado. Então, a explosão de demanda no microdado, no judiciário, ela não se dá por brigas entre condôminos, já que eu utilizei, se dá sim contra o poder público, prefeituras, Estado, União e por aí vai. E aí a gente tem um problema. Quando foi criado no âmbito do governo federal, eu não conheço muitos governos estaduais, mas quando foi criado no âmbito do governo federal, o espaço de negociação, de arbitragem, que lá chama-se mediação, é só uma mediação, lá não há a arbitragem em si, há só a mediação, depois evoluiu para a arbitragem, estou falando de quando foi criado. Era só entre entes públicos federais. Depois a AGU abriu para entes públicos. Isso é, o Estado do Paraná, nosso grande Estado, numa demanda com a União, poderia levar para a Câmara de Mediação e Arbitragem, já criou sua arbitragem, dentro da AGU. Porém, nós temos um caso recentíssimo, que ainda não terminou, aliás, foi pedido mais 90 dias. Eu trabalhei no caso, o maior caso brasileiro de arbitragem, que é o caso, vocês acompanham, o Paper Excellence versus JF. São 15 bilhões em jogo, na qual a arbitragem, que não foi feita em cartório, resultou nula pelo judiciário. Mas há um caso que também é grande, que está envolvido, que é o da Eletrobras, a Eletrobras versus União. Foi ingresso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio resolveu mandar e inaugurar. É a primeira vez que nós temos aqui uma situação de uma empresa privada contra a União, adotando o parâmetro locus da Câmara de Arbitragem e Mediação da AGU. Há um problema aqui. A Câmara de Arbitragem é da AGU. Não sei se vocês notam, se vocês estão perplexos que nem eu. Quer dizer, não deveria ser, um locus absolutamente autônomo. Que, a meu ver, urge aí esse pedido do professor Zocum para que, enfim, os cartórios poderiam oferecer isso. Né? E aí há um problema de norma. Isso é, a União, e aí os estados, e as prefeituras, e também os ensinos jurídicos, têm que se despir um pouco daquele antigo conceito de soberania. Porque enquanto aquele antigo conceito de soberania existir, vai ser difícil nós acreditarmos que, dentro da administração pública, se possa levar uma mediação ou uma arbitragem desse quilate a um cartório. Porque daí, então, a gente tem esse problema ainda de formação. Então, são essas três questões aí que eu queria trazer, especialmente essas duas de futuro, que nós temos que ficar absolutamente com o radar ligado, e é óbvio que a participação dos advogados aí, ela é tautológica em relação a essas três questões. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Excelentes reflexões para todos nós, né? Vamos agora passar a palavra. Nós ouvimos 3 advogados muito qualificados aqui sobre a temática desse painel. E agora vamos partir para os tabeliães e registradores. Inicialmente, eu passo a palavra para o doutor Rodrigo Reis Cirino, que é mestre e tabelião de notas no Espírito Santo. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizar o doutor Rogério Bacelar, a doutora Fernanda, por esse evento belíssimo. E parabenizar também a doutora Alice por estar coordenando esses trabalhos e a nossa atual Corregedoria Nacional de Justiça. Estou aqui pelo Colégio Notarial do Brasil e temos lá trabalhado muitas pautas em relação à advocacia e também à sociedade, Tiago. A gente
tem sempre levado aí pautas comuns aí para a advocacia e também benéficas para a sociedade. E também temos trabalhado lá na União Internacional do Notariado Latino-Americano. Temos lá 4 membros do Brasil, onde temos 97 países com o mesmo modelo de cartório que adotamos aqui no Brasil. É importante dizer isso, que 2/3 da economia mundial tem o mesmo modelo de cartório, porque é importante eu registrar essa informação aqui nessa tarde, porque muitos falam, cartório é uma figura só brasileira. Não, é uma figura mundial, em 2/3 da população das economias mundiais estão com o mesmo modelo do Brasil. Né? E interessante também colocar aqui nessa tarde que o Brasil está entre os 6 países mais avançados na questão tecnológica e eletrônica nos atos notariais em prol da advocacia. Dentre eles o Japão, Estônia, França, México, Brasil e tem mais também a China, que tem avançado bastante nessa questão eletrônica no mundo notarial. Então, hoje, para todos, né, sabem, né, e conhecem, já têm praticado aí, as ferramentas que existem lá na plataforma do e-notariado. E o provimento 100, doutora Alice, foi um grande avanço. Né? Aproveitamos aí a pandemia como um momento crítico, mas para trazer essa possibilidade eletrônica, que tinha muitas barreiras, mas o e-notariado veio para ficar, e a advocacia tem uma liberdade de atuação nas serventias extrajudiciais através do ato eletrônico, ganhando o mundo, quebrando as fronteiras, fazendo um ato eletrônico de um divórcio, né, de pessoa que está na Austrália, de uma pessoa que está nos Estados Unidos. Então, isso é algo fantástico, assim, e dando fé pública, você dando segurança jurídica, gravando a videoconferência, e, principalmente, não tirando a função do notário, que é atestar a capacidade jurídica das partes, né, e não um mero certificado, onde você digita uma senha, mas não, a gente vai ter a gravação ali, então isso tem sido um grande benefício para a advocacia. Eu queria trazer alguns itens novos para a advocacia relacionados ao tabelionato de notas e questões recentes que foram aprovados, principalmente aí no Marco Legal das Garantias, onde Leandro está aqui, Hércules, né, do Colégio Notarial, atuaram muito nessa questão também lá no Congresso Nacional, e foi aprovada uma pauta que a gente vai até lançar agora no Congresso de São Paulo, que é o escrow account. Então, a gente ouve muito essa questão de golpes, né, no LX, golpe na compra da casa própria, golpe na compra principalmente de veículo, e o escrow vai resolver essa questão. Nós acabamos de assinar um convênio, estou falando aqui em primeira mão, com o Banco Safra, para nós possibilitarmos essa ferramenta para a advocacia atuar também no escrow. Também lá foi colocado no artigo, inserido lá no artigo 7º-A da Lei 8935, que trouxe a ata notarial, onde o notário, o tabelião, vai certificar a implementação ou a frustração de um negócio jurídico. Eu fiz 3 atas notariais agora, né, procurado por um advogado, e foi assim, sensacional como esse efeito da ata notarial, como ganhou força as atas para certificar a implementação ou frustração de um negócio jurídico perante, né, a sociedade, perante o cartório de imóveis. Então, isso tem sido também muito utilizado para a advocacia. A Corregedoria Nacional de Justiça aprovou também, em 2023, o provimento 150, que regulamentou a adjudicação compulsória, que também trouxe uma grande possibilidade para o mercado imobiliário de regularização dos imóveis, né, quando o vendedor sumiu, ou está incapaz, no lugar incerto, não sabido. Então, a advocacia pode utilizar também, e é essencial e obrigatória a presença do advogado nesse procedimento da ata notarial de adjudicação compulsória, onde nós temos também tido muita procura nesses procedimentos. Desde 2017, também o capião, a gente tem tido muita procura na regularização e com a presença obrigatória da advocacia. Temos também atuado na Meta 9 do CNJ, né, a Agenda 2030, que traz alguns procedimentos de desjudicialização, e temos pleiteado isso junto às corregedorias locais. E eu queria registrar aqui que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro implementou muitas medidas de desjudicialização interessantes, né, Flávia? A doutora Flávia Rio está aqui do Rio de Janeiro. Muitas medidas de desjudicialização interessantes para a advocacia e que também nós estamos implementando lá no Espírito Santo, em outros estados também, tem trabalhado essa questão. Dentre elas, eu posso dizer aqui que é a curatela antecipada, que é um objeto de discussão na reforma do novo Código Civil,
e que pode trazer grandes ganhos. Isso já existe na França, já existe no Japão, que é você escolher em vida quem será o seu curador se você ficar impossibilitado de gerir as suas questões da vida civil. Então, isso é um grande avanço também, a curatela antecipada. Na França se chama mandato antecipado, então é algo que também traz uma grande evolução. Isso tem sido trabalhado através das diretrizes antecipadas da vontade, que é a DAV, né? Também nós temos trabalhado aí um dispositivo do Código de Normas de Minas, aí os cartórios, doutora Liz, os tabelionatos de notas também sendo cooperadores da justiça e também ampliando aí o acesso à justiça com a advocacia. No Código de Normas de Minas tem uma previsão da ata notarial para colheita de oitiva de testemunhas. E isso ser utilizado também na esfera judicial. Então, também nós estamos replicando essa norma do Código de Normas de Minas Gerais, que tem tido sucesso, pelo que nós vimos lá com colegas mineiros, não tem tido nenhum problema até então desta ata notarial. E tantos outros procedimentos de desjudicialização, justamente para manter aí esse espírito, né, que os notários são cooperadores da justiça. Somos uma família da justiça, uma família que estamos aqui para tentar dar celeridade, dar soluções jurídicas da melhor forma possível para a população, e junto com a advocacia isso se faz muito mais seguro e muito mais também interessante para os notários. Meu tempo acabou, mas eu queria dizer, Tiago, e levar meu abraço também para o presidente Beto Simonetti. Tenho visto o seu trabalho lá, e queria te dizer que a advocacia é essencial para a atividade notarial, porque vocês divulgam o trabalho dos notários, vocês trazem os usuários para serventias, e isso é uma sinergia positiva. Então, queria muito agradecer à OAB aqui, deixar esse registro, e agradecer ao doutor Rogério, doutora Fernanda e doutora Liz. Muito obrigado. Obrigado, senhor, doutor. Excelentes considerações. E aí, no âmbito de notas, também é importante aqui deixar registrado que está no plenário virtual uma discussão para alterar a Resolução 35 e permitir inventário, partilha e divórcio no extrajudicial, mesmo com a presença de menores. Tá? É uma proposição da Corregedoria Nacional que está sendo discutida e votada pelos conselheiros aí na sessão virtual. Vamos ver qual vai ser o resultado desse julgamento, mas também é um ganho para a área de notas. Tá? E agora vamos para os protestos com o doutor Mário Camargo, que é mestre tabelião de notas, tabelião de protestos em São Paulo. O senhor está com a palavra, doutor. Muito obrigado, doutora Liz. Cumprimento a doutora Liz e todos os colegas de painel. Gostaria de agradecer muito ao querido doutor Rogério, a doutora Fernanda pelo convite, por mais esse evento. Tive a oportunidade de participar desde o primeiro fórum, acho que foi em Foz do Iguaçu, se não me engano, o primeiro, ou foi em Foz do Iguaçu, se não me engano. E queria agradecer muito ao Instituto de Protesto e cumprimentar todos os tabeliães, na pessoa da minha querida amiga, vice-presidente do Instituto Nacional, doutora Ionara, que está aqui presente, e já fazer a minha homenagem ao trabalho do Instituto de Protesto em desenvolver a central de protesto da maneira mais adequada, já com a ferramenta Resolve, que dá concretude às previsões do marco das garantias, da solução negocial prévia ao protesto e também das medidas de incentivo à renegociação após o protesto. Mas como nós estamos falando aqui da atuação dos advogados na desjudicialização e na extrajudicialização dos procedimentos, como foi falado já anteriormente aqui, eu gostaria de contar um pouco da experiência dos últimos encontros que eu tive com potenciais apresentantes a protesto. Não liberaram o tempo para mim, então vou falar a tarde inteira, viu? Os últimos encontros que eu tive com uma grande securitizadora, vou preservar o nome aqui, mas uma grande securitizadora, com uma grande captadora de títulos no mercado, com uma representante de fintechs e de outros setores, de outros representantes do mercado de crédito, todos os contatos, ou como dizem no mercado, né, os pontos focais, né, todos os contatos eram com advogados.
advogados e advogadas que faziam toda essa triagem do crédito que o seu cliente tinha, toda essa triagem dos créditos inadimplidos e da forma de recuperar esse crédito, para analisar o que seria melhor fazer com aquele crédito. Levar isso a protesto, levar isso a uma negativação, levar isso à execução judicial, ou, quando não coubesse execuções judiciais, levar a uma monitória ou a uma ação de cobrança. Então, sempre foi o contato com os advogados, que tem essa função de fazer uma triagem ali nos documentos do seu cliente e saber o que aqui é documento de dívida líquida, certa e exigível, que eu já vou poder utilizar o protesto como solução. O que vai ser interessante fazer primeiro? Levar para o protesto ou então já levo direto para a execução? Nós temos que chegar até os advogados e apresentar essas novas ferramentas. E a ferramenta que nós tínhamos até pouco tempo atrás era o protesto, aquele núcleo que todo mundo já conhece, que tem um resultado muito interessante, né, de recuperação de crédito e, desde 2019, se não me engano, sem antecipação de emolumentos. Então, gratuito para o apresentante. Uma ferramenta muito interessante, mas que ficava limitada àquele período, então nada acontecia antes nem depois, no cartório de protesto, e limitava também um pouco a atuação, porque muitos apresentantes, muitos credores, viam o protesto como algo muito agressivo para ser a primeira ferramenta a ser utilizada. Com o marco legal da garantia, que foi mencionado pelo Dr. Favetti aqui, nós temos a possibilidade de trazer o protesto para antes e para depois, trazer a atuação do tabelião de protesto para antes e para depois daquele protesto que era conhecido até pouco tempo atrás. Então, agora nós temos a ferramenta da solução negocial prévia, está no artigo 11A da Lei 9492, e esse artigo 11A permite que o apresentante, que o credor, traga uma possibilidade de solução alternativa, um método alternativo de solução do conflito, da dívida não paga. Então, isso pode ser levado ao tabelionato e, com a atuação da central de protesto, com a fé pública do tabelião, com essa intervenção de uma função pública, possibilita uma negociação de uma dívida, com dedução de valor, com possibilidade de um pagamento dentro de um período de até 30 dias, com a possibilidade de parcelamento da dívida, resolvendo as situações de crédito inadimplido de uma maneira mais ágil e, como foi antes do protesto, isso entra na conta do devedor como algo que talvez ele coloque como algo para pagar primeiro, né? Olha, eu tenho 30 dias para resolver isso aqui, senão vai virar procedimento de protesto, então deixa eu trazer essa dívida para antes. Aí também conversando com advogados que assessoram empresas, empresa normalmente, quando não consegue pagar todas as contas, vê quem cobra melhor, né? Então, quem cobra melhor vai receber primeiro. Colocamos essa ferramenta à disposição dos advogados que trabalham nesse mercado de recuperação de crédito. E aí a outra questão era, levei para o protesto, foi protestado e agora o cartório não tem mais nada a ver com isso. Até dá um pouco de vergonha para tabeliães, quando tem que atender o telefone e fala, ó, está protestado, agora você tem que procurar o seu credor, acertar a dívida e depois trazer a carta de anuência com firma reconhecida para mim. E, mas eu não sei onde é que está o meu credor. Bom, eu posso tentar te ajudar. Agora nós temos uma nova possibilidade, que é a medida de incentivo à renegociação, antigamente chamava de quitação de dívidas protestadas, que é a possibilidade de o credor oferecer uma condição para o seu devedor protestado de quitar aquela dívida com desconto, com parcelamento, já direto ali na central de protesto, por meio da ferramenta da central de protesto. Paga ali, o credor recebe o pagamento, o devedor recebe a quitação dada pelo tabelião, e o protesto é cancelado, tirando esse peso que o protesto gera sobre o nome do devedor protestado. Então, nós temos essa ferramenta. Mas o credor não quer dar nenhuma condição vantajosa para o seu devedor. O simples fato de permitir que o pagamento seja realizado no cartório, com atualização e juros, lá no cartório, depois do protesto, o que está possibilitado pela lei, no artigo 26A, já é uma grande ferramenta. Todo mundo que trabalha em protesto sabe que, pelo menos uma vez por dia, alguém pergunta, não posso pagar aqui no cartório a dívida? E isso seria fantástico, porque a pessoa resolve em um lugar que ela confia. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou pagar lá, será que ele vai me dar a quitação? Será que eu estou pagando no lugar certo? Não, ela vai pagar no cartório, onde ela confia. E com essas ferramentas a gente conseguiria trazer um outro cenário para o mercado de recuperação de crédito, que lá na ponta do credor, é gerido, sim, pelos advogados. Então, nós temos que ter a ferramenta, temos que ter a central, que o IEPTB está desenvolvendo de uma maneira muito ágil e muito célere ali,
para o usuário, mas temos que ter esse diálogo com quem vai fazer a triagem dos documentos e dos meios de cobrança, que são os advogados. Muito obrigado a todas e todos. Excelente consideração, doutor. O viés que o senhor deu, o CNJ editou um provimento recentemente para regulamentar essa possibilidade, né, tornando aí bastante simples a negociação prévia e posterior ao protesto, e a atuação dos advogados aí pode ser fundamental, principalmente dos advogados da área empresarial. Tem um grande filão de mercado aí também na extrajudicialidade. E agora eu passo a palavra para a nossa querida doutora Flávia Rio, que é doutora e registradora civil no Rio de Janeiro, também registro que é membro do Conselho Consultivo do Agente Regulador do CNJ e membro da Comissão LGPD do CNJ. Então, doutora, a senhora está com a palavra. Gostaria de começar agradecendo e parabenizando a organização desse 14º Fórum de Integração Jurídica, e faço isso na pessoa dos doutores Rogério e Fernanda, e saúdo também todos os meus colegas de painel na pessoa da doutora Liz. Bom, o nosso painel é a importância da advocacia na extrajudicialização. Vou tentar colocar aqui muito rapidamente, talvez, o porquê de eu ter sido convidada para esse painel. Eu venho da advocacia, então, por alguns bons anos, então, eu advoguei, o locus da minha advocacia era o ringue do Poder Judiciário, né? E até pela minha idade, a formação nossa, da minha geração, foi uma formação em direito muito focada no litígio, e no litígio voltado para uma solução, digamos, paternalista, quase podemos dizer assim, dentro do Poder Judiciário e dentro de uma tônica muito beligerante, muito polarizada, autor-réu. E vai fazer agora 20 anos que eu estou como delegatária de serventia extrajudicial concursada. Então, acho que, de certa forma, a minha experiência como profissional do direito congrega esses dois mundos que, de uma maneira ou de outra, convergem para a temática desse painel. Então, falo na temática desse painel muito em primeira pessoa. Então, quando eu falo na importância da advocacia para o extrajudicial, é muito porque estive dos dois lados do balcão e estive muito presente também no ringue do Poder Judiciário. Bom, acho que o primeiro ponto, e tudo aqui vão ser muitos, como os palestrantes que me precederam, highlights, né, algumas ideias para nós, de certa forma, tirar todos da zona de conforto, e a minha fala vai muito mais voltada para a advocacia, que estiver nos assistindo aqui, como um convite para vir para o nosso lado do balcão e do sistema de justiça. Mas uma constatação que foi feita até aqui e que eu ratifico na verdade, o nosso olhar e o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento dos atores e o comportamento dos atores no sistema de justiça mudou muito em muito pouco tempo no Brasil. Então, o cenário que nós tínhamos até a Constituição de 88, e o professor Calmon de Passos, eu sou professora de processo, né? Então, o professor Calmon de Passos, célebre professor baiano, professor de todos nós, ele já falava com a agudeza que é peculiar a ele, por isso sempre o cito, porque ele nunca usava meias palavras, e sempre com brilhantismo e a lucidez dele, ele falava, olha, a situação do Poder Judiciário pré-Constituição de 88 era não ter máquina de escrever, não ter funcionários para atender balcão, e nós tínhamos realmente um déficit democrático no nosso país. Então, a Constituição de 88, o que ela vem é lidar com esse cenário, e um cenário que ainda era recrudescido por uma taxa de analfabetismo na década de 1980, trazida pelo IBGE, no patamar de 25,9% entre a população adulta, analfabeto absoluto. Em 2019, o IBGE já nos dá conta de uma realidade profundamente diversa, de que analfabetismo absoluto no Brasil gravita em torno de 6,8%. É lógico que temos o dever de casa de zerar, mas já entendemos que a sociedade mudou. E o primeiro passo de acesso à justiça é conhecer os seus direitos. Então, nesse ponto, o indexador do analfabetismo para o usuário dos nossos serviços, dos serviços de justiça, é o primeiro ponto, o primeiro passo nessa escala democrática de tutela de direitos. E, naquela época, então, qual foi a escolha do Constituinte, em 1988? Foi centrar forças no acesso à justiça com J maiúsculo,
que seria, de certa forma, o primeiro passo, o passo mais comezinho de acesso à justiça, que é identificar acesso à justiça como acesso ao poder judiciário. E isso está muito claro no texto, na redação fria do artigo 5º, inciso 35, que faz menção textual a poder judiciário. Só que de lá para cá, como eu mencionei, muita água passou por debaixo da ponte, tanto em termos de alfabetização, conhecimento de direitos, como por força também de décadas de vigência de uma Constituição democrática, de uma Constituição cidadã, que trouxe novos ventos democráticos para o nosso sistema de justiça, dentre eles Defensoria Pública com assento constitucional, serventias extrajudiciais com assento constitucional, importância da advocacia salientada, e vários remédios constitucionais consagrados. Então, isso tudo, claro, foi o que para uns poderia ser considerado uma tempestade perfeita, mas eu acho que a gente deve enxergar como algo saudável, porque os litígios já existiam, havia uma demanda represada por tutela de direitos numa sociedade com déficit democrático. Essa é, para alguns, a tempestade perfeita para um congestionamento do poder judiciário. Eu não vou repetir, porque a doutora Liz e os meus colegas já trouxeram os números que eu tinha coletado, do Justiça em Números, mas números que realmente assombram todos nós, e que mesmo no balcão do cartório, ainda que nós expliquemos para o nosso usuário que nós não fazemos parte do Poder Judiciário, ele, como está muito acostumado com a informalidade do balcão, a reclamação vem um pouco para nós também. A justiça no Brasil não funciona, e aí, enfim, acho que estamos todos no mesmo barco. E eu queria salientar também que, nesse movimento, a Emenda Constitucional 45 tem um papel muito importante também. E um papel muito importante no sentido de nos indicar que a solução para essa tempestade perfeita está também na Constituição. Então, nós não estamos propondo aqui uma solução que seja um arremedo de solução, um plano B, ou uma justiça de segunda categoria. Não, estamos falando de soluções, de antídotos para esse problema, com assento constitucional. Então, a Emenda Constitucional 45, ela previu o Conselho Nacional de Justiça, e não por acaso previu também, atendendo aos anseios da sociedade, a garantia de duração razoável do processo. E o que nós temos, então? Nós temos que, desde a Emenda 45, o CNJ, ele, na organização e gestão do sistema de justiça, passou, desde a Resolução 125 de 2010, a trazer para nós um olhar que, nos países de common law, já tinha lugar, que é a noção de que o acesso à justiça não se limita ao acesso ao poder judiciário. Uma ideia de multi-door courthouse, ou seja, precisamos, e é democrático, e uma democracia madura tem várias portas. E aí nós nos encontramos neste painel, em que o antídoto é um antídoto constitucional. Se nós temos que fazer frente a uma judicialização crescente, e se nós não temos de, digamos, maldizer que o jurisdicionado brasileiro queira ter os seus direitos tutelados, então precisamos oferecer várias portas, e portas que sejam eficientes e adequadas. E, como foi dito antes, é impensável nós falarmos em uma advocacia extrajudicial, em todo esse manancial crescente de instrumentos que são disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, eles serem realmente efetivados e apropriados pela sociedade, sem a intermediação, sem a intervenção da advocacia. Isso é impensável, porque o que eu costumo brincar é que quem tem o molho de chaves da justiça multiportas é a advocacia. Quem tem a confiança do jurisdicionado é a advocacia. E, se nós formos ver qual é o grau de informação quanto ao extrajudicial do homem médio brasileiro, nós todos já sabemos que é indispensável que a advocacia cada vez mais se aproprie dessa verdade. E o último ponto que eu queria colocar: não há como nós termos um aperfeiçoamento de qualquer uma das portas sem que essa porta seja atravessada diuturnamente, cada vez mais. Então, nós queremos dar a chave do extrajudicial para a advocacia, e queremos que a advocacia transponha a nossa porta, porque quanto mais a advocacia vier até nós, nós construiremos e juntos vamos decantar esses instrumentos. Então, vamos aí convidar, damos um molho de chaves para a advocacia e nos colocamos à disposição para que nós aprimoremos daqui em diante e tentamos, de alguma medida, reverter esse cenário e reverter para melhor. Muito obrigada.
Excelente, doutora Flávia. Parabéns. A provocação é muito importante. De todas as falas aqui, eu ainda vou passar a palavra para o registrador de títulos, documentos de pessoas jurídicas, mas o que a gente observa aqui, de todas as falas dos advogados, dos registradores e tabeliães, é que está faltando essa aproximação. E, na prática, no dia a dia, a gente observa um desconhecimento muito grande da atividade extrajudicial, não só por parte de advogados, como de juízes e de diversos profissionais do direito. E os senhores que estão tendo essa consciência crescente, eu acho que tem mais condição de fazer esse movimento juntamente aqui com o doutor Tiago, representando a OAB, com esse diálogo com a Noreg, aproximar, porque ao conhecer, saber o que é disponibilizado e confiar, é o advogado que vai trazer a população para usar esses serviços, tendo mais celeridade, mais efetividade. Porque as pesquisas também mostram que, mesmo agora que quase 100% dos processos no Brasil são eletrônicos, mais ou menos 99,6% dos processos no Brasil hoje são eletrônicos, segundo esse relatório do Justiça em Número. Mesmo assim, o tempo médio de duração deles é de 3 a 4 anos. E o que puxa para baixo esse número são as execuções fiscais. Por isso, tanto investimento do CNJ agora nos últimos atos normativos relativamente a essa classe processual. Mas, ainda assim, o tempo é muito grande. E o extrajudicial, nós acreditamos, pode resolver isso dentro da lei, com segurança, com autenticidade, de uma forma bem mais célere e efetiva também. Tá? Então, fica aí essa proposta de um diálogo mais próximo do doutor Tiago, representando a OAB Federal, com a doutora Fernanda, o doutor Rogério e os demais registradores aqui, doutor Juan, representante do Operador Nacional, doutor Rainei. Eu acho que isso é fundamental e é muito simples, né? Começar a fazer. E o CNJ se coloca à disposição para também participar desse diálogo, tá certo? E agora, o nosso último painelista, o doutor Rafael Mus, que é doutor pelo UNB e registrador de registro de títulos, documentos e civil de pessoas jurídicas no Distrito Federal. Gostaria de parabenizar pelo evento a doutora Fernanda Budi, doutor Rogério Portugal, e fazer um agradecimento especial ao presidente Rainei Marinho, presidente do Operador Nacional, a quem me confiou essa tarefa, eu me sinto muito honrado por isso, de tratar de registro civil das pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos, e a sua interação com a advocacia. Eu farei aqui uma bipartição da apresentação, dentro desse breve tempo que me foi dado. Tratarei primeiro do registro civil das pessoas jurídicas e depois do registro de títulos e documentos. O grande marco do registro civil das pessoas jurídicas, na minha opinião, é o provimento, doutora Liz, 48 de 2016 do CNJ. Porque ali foi pavimentado que todo o procedimento de registro e averbação dos atos de pessoas jurídicas pudessem ser feito em âmbito eletrônico. E aí, diferentemente do que a senhora relata, que o processo eletrônico não trouxe a agilidade desejada, no caso das pessoas jurídicas, o tráfego documental eletrônico facilita muito a qualificação e a entrega dos documentos aos advogados, aos contadores que assessoram as pessoas jurídicas. Isso diminuiu o prazo de qualificação, isso facilitou a vida do advogado. É claro que é uma pena nós não nos encontrarmos mais com o advogado no balcão da serventia extrajudicial. Mas isso trouxe muita facilidade, muita eficiência. Hoje o advogado não se desloca mais ao cartório de pessoas jurídicas ou ao cartório de títulos e documentos. Ele consegue resolver tudo à distância, tudo eletronicamente. A grande vantagem desse provimento CNJ é que já estabeleceu os padrões técnicos de digitalização, padrões técnicos de assinatura por ICP Brasil, e isso facilitou muito a qualificação dos cartórios de PJ. Chega a pandemia e nós notamos uma mudança no comportamento do usuário. O usuário abdica da interação física, os cartórios ficaram fechados por muito tempo. Aqui no Distrito Federal nós ficamos fechados aproximadamente 40 dias, salvo engano, e o usuário teve que se deslocar para o âmbito eletrônico invariavelmente, porque ele tinha necessidade de regularizar os atos das pessoas jurídicas, e isso levou a um aumento estatístico muito impressivo da atuação nossa em âmbito digital e em âmbito eletrônico. E, nesse sentido, o IRTD-PJ Brasil, por meio da sua central nacional, e aqui também no Distrito Federal nós também temos uma plataforma própria para isso, estávamos preparados, não fomos pegos de surpresa com essa mudança para o âmbito tecnológico, e isso foi muito importante. Então, hoje, os advogados, eles se sentem muito confortáveis em apresentar esses atos nas centrais, agora no Operador Nacional, que será a plataforma nacional de recepção desses títulos,
trazendo muita facilidade. O advogado não pede mais tempo com o cartório de PJ. Isso foi algo fundamental. E agora, com o avanço das assinaturas eletrônicas, a lei das assinaturas eletrônicas de 2020, nós temos a possibilidade, e isso também é um problema hoje, tanto em TD como em PJ, que é a delimitação dos padrões de assinaturas eletrônicas que serão aceitos, quais padrões serão aceitos pelos cartórios de TD-PJ. Então, há uma discussão, será que nós discutimos isso no comitê técnico, eu faço parte do comitê técnico do Operador Nacional, e nós temos discutido quais são os padrões de assinatura que nós vamos exigir. Porque talvez faça sentido, por exemplo, para uma ata, só para conferir a lista de presença, que a assinatura de um participante que votou em assembleia possa ser feita por assinatura simples. Mas a assinatura do presidente e do secretário, que seja feita por assinatura avançada ou por assinatura qualificada. Por que isso? O cartório não pode ser visto mais como um órgão burocrático que só recusa as atas apresentadas, os títulos apresentados. É claro que, de acordo com a responsabilidade do agente da pessoa jurídica, nós vamos enrijecer o rigor do padrão de assinatura, mas não nos parece fazer sentido que um membro que não tenha nenhum exercício do poder de direção tenha que exigir dele uma assinatura em ICP Brasil ou uma assinatura avançada, que no caso seria o GovBR. Então, na parte de PJ, eu acho que esse é o principal marco. Nós também nos movimentamos muito para nos integrarmos à Receita Federal. Então, hoje, a pessoa jurídica já sai do cartório com o CNPJ, o advogado não precisa, antigamente ele precisava pegar o ato registrado, levar à Receita Federal, a Receita Federal gerava DBE e emitia um CNPJ. Hoje, isso é feito em questão de dias, em 10 dias vocês conseguem criar a PJ, gerar o CNPJ e até as licenças de funcionamento, alvará de funcionamento, tudo isso está integrado na rede SIM e o advogado que assessora essa entidade resolve o problema em 2 semanas. Agora eu queria tratar um pouco de registro de títulos e documentos, que temos uma grande promessa à frente. O Dr. Favetti disse do marco legal das garantias, da possibilidade da execução extrajudicial. Esse é um tema que rotineiramente eu converso com o nosso presidente Rainei Marinho a respeito. Temos a grande possibilidade agora de iniciar os trabalhos da execução extrajudicial dos veículos. O grande problema para o registro de títulos e documentos é que já há muitos anos o registro de títulos e documentos disputa serviço com o mercado financeiro, com a iniciativa privada. E nós temos a concorrência nesse serviço em específico, previsto em lei, a possibilidade de ser prestado pelo cartório de títulos e documentos ou por empresas ligadas ao DETRAN. Claro que há uma DIN proposta no STF que questiona, será que essas empresas, doutor Bacelar, será que essas empresas podem fazer essa execução extrajudicial? Será que elas gozam da fé pública de um registrador de títulos e documentos? Será que essa empresa privada pode executar atos materiais de apreensão do veículo? É uma questão que será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos que proporcionar o quê? O que os advogados esperam, o que os advogados que auxiliam as instituições financeiras no Brasil, o que eles esperam do registro de títulos e documentos em relação ao serviço de execução dos veículos? Preço competitivo, prazo de resposta e término do procedimento. É claro que pela estatística que nos foi dada, o número de casos que chega à consolidação da propriedade do credor é muito baixo. Mas o cartório tem uma importância fundamental para que logo de início dispare essa notificação, dê ciência ao devedor com transparência, prestando todas as informações necessárias e dando a ele a possibilidade de exercer o contraditório em âmbito extrajudicial, que é muito interessante, porque a lei nos outorga uma confiança, quase como um juiz ali do caso concreto, para apreciar as impugnações que o devedor fará à dívida. Superada essa etapa, caso o devedor não efetue o pagamento, nós partiremos para a execução dos atos materiais de apreensão do veículo e consolidação da propriedade. Isso tudo está em nossas mãos. E nós já temos nos organizado para isso e tenho certeza que isso, como o Dr. Favetti disse há pouco, isso faz parte de uma reforma microeconômica. Então, os agentes de mercado têm olhado isso como uma reforma microeconômica que trará
uma eficiência e recuperação do crédito enorme, com possibilidade, inclusive, de redução do spread e do crédito por parte dos bancos. Então, os cartórios de títulos e documentos têm esse papel. Meu tempo esgotou, mas, doutora Alice, se me permite, eu gostaria de fazer mais um acréscimo. Um assunto que nós temos nos dedicado há alguns anos, anos não, mas há alguns meses, quase um ano já, aqui no Distrito Federal. É um estudo para avaliar a possibilidade dos cartórios de títulos e documentos realizarem citações e intimações judiciais. O professor Maurício Jocum disse da necessidade de nós nos estruturarmos para prestar o serviço de arbitragem. Por que não delegar essa atividade de comunicação de atos judiciais aos cartórios de títulos e documentos? Nós temos fé pública, nós temos organização, nós podemos cumprir prazos com eficiência, os advogados reclamam da demora no cumprimento dos atos de comunicação de atos processuais, e eles são obrigados a aguardar o efetivo cumprimento do ato para que o processo prossiga. Imagine essa média que a doutora Liz nos disse de 4 anos. Será que, se os cartórios de títulos e documentos passarem a prestar esse serviço, será que nós não conseguiríamos abreviar o prazo desses processos? E aqui no Distrito Federal nós fizemos um estudo sobre isso, estudamos meios tecnológicos, possibilidades de acompanhar as rotas das execuções de citações e intimações, relatórios diários das entregas, interoperabilidade, doutora Liz, com o PJE, de modo que a vara já poderia acessar o resultado da comunicação do ato processual diretamente no PJE, isso já seria alimentado e poderia prosseguir o curso do processo. Isso é algo que nós estudamos, apresentamos um relatório aqui ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sempre há, e esse é um problema da desjudicialização. O doutor Tiago disse isso também aqui no início da apresentação. Para desjudicializar é necessário coragem. E muitas vezes, nesse ato de coragem, nós esbarramos com outras atribuições, com outros agentes jurídicos que também têm a sua atribuição prevista em lei. Então, nesse caso, qual é o grande problema? É tentar gerar empatia dos oficiais de justiça para que eles entendam que nós não estamos aqui executando atos materiais, nós só queremos realizar a comunicação de intimações e citações. Nós não pretendemos extinguir a função do oficial de justiça, atrapalhar o exercício da função do oficial de justiça. Pelo contrário, nós nos vemos como agentes que podem ajudar o judiciário, podem ajudar a advocacia e podem ajudar os oficiais de justiça a cumprir as comunicações que são acumuladas. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade e boa tarde. Obrigada, doutor Rafael. Sobre essa última consideração do senhor, eu destaco que já tramita no CNJ um processo no qual se discute a possibilidade de os cartórios praticarem atos de comunicação processual. O ministro Salomão entendeu que se tratava de hipótese a ser apreciada pelo plenário, regimentalmente, e remeteu para o plenário. Nós temos já conhecimento de alguns estados que já regulamentaram a matéria, alguns que já possuem, inclusive, lei estadual, e que restringem a prática de alguns atos oficiais de justiça, como atos constritivos da pessoa, cumprimento de mandados de prisão, ou atos mais gravosos, restritivos ou de entrada em domicílios, tá? E em processos criminais, que alguns pregam aí uma reserva para essas matérias, mas passam para os cartórios, a sugestão é os demais atos que não sejam tão gravosos constitucionalmente. Essa matéria, portanto, já está posta, já foi remetida ao plenário do CNJ, e é interessante que todos saibam, para que tenham conhecimento, vamos aguardar essa deliberação, mas que podemos ter aí mais esse avanço na extrajudicialização. Eu quero agradecer a todos os painelistas, não só pela observância do tempo, quando houve excesso foi muito pouco, doutora Fernanda, em relação a outros eventos, tal, tolerável, até porque o tempo era muito pequeno, então está todo mundo perdoado, e parabenizar pela qualidade das explanações e das proposições que foram trazidas aqui. O painel não traz soluções, mas traz provocações para a nossa reflexão e para trabalharmos a partir daqui, em diversos vieses aí extremamente relevantes. Então, muitíssimo obrigada, parabéns a todos e uma excelente tarde para
para todos os senhores e senhoras. Muito obrigada. A CNR, Confederação Nacional de Notários e Registradores, foi criada com o objetivo de representar e fazer valer todos os direitos da categoria. Como entidade representativa, a CNR busca integrar as ações necessárias para defender os interesses dos seus afiliados e ser reconhecida como instrumento efetivo de justiça, equidade e organização social. E agora, a CNR vai viabilizar novas opções para atender não só os seus parceiros tradicionais, mas também a todos que buscam praticidade na obtenção de documentos. Acessando o site da CNR Soluções, será possível fazer mediação, conciliação e arbitragem. Esse diferencial é uma forma rápida de promover a resolução definitiva de conflitos patrimoniais, financeiros e contratuais, além de ser uma opção muito mais econômica do que o caminho judicial. Acesse agora o site www.cnrsoluções.com.br e escolha um dos serviços. Esse é mais um compromisso pela CNR, investir sempre no aprimoramento e no desenvolvimento da atividade, trazendo modernidade, credibilidade e tecnologia de ponta aos seus atuais parceiros e futuros usuários. Acesse agora o site www.cnrsoluções.com.br. As tabelas de emolumentos de 2024 já estão disponíveis na Fast Braille, uma solução especializada em impressão Braille para cartórios, na velocidade que um cartório precisa para atender todos os clientes com a mais alta qualidade, trazendo sustentabilidade em toda a cadeia de insumos e processos com o uso inteligente de papel certificado FSC. Com informações seguras de ponta a ponta, asseguramos total aderência e compliance com as principais normas internacionais e brasileiras para a produção Braille de documentos oficiais. Agora, todos os cartórios do Brasil podem fazer sua parte na promoção de autonomia e igualdade aos mais de 540 mil brasileiros cegos e com baixa visão. Porque em cada canto do Brasil existe uma pessoa que estava esperando por essa notícia. E neste momento, ela tem mais um motivo para exercer sua cidadania. Fast Braille. Acessibilidade na velocidade necessária.